objetivo, embaixadora, dessas conversas que eu tenho feito, perdão, é aproximar as pessoas do ministério, da nossa carreira, saberem um pouco o que é que a gente faz normalmente o público é de CACDistas, são candidatos ao concurso de diplomata. E a ideia é que saibam o que é a carreira antes de fato, decidir por essa profissão. E a senhora é uma das pessoas mais inspiradoras para os alunos, né, os candidatos desse concurso. Queria agradecer muito sua disponibilidade, embaixadora. Eu que agradeço, é um privilégio poder falar para todos vocês, né, com você, Marcílio. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade ser inspiração, mas seria um pouco falso dizer que eu não fico muito feliz, porque eu acho que uma parte grande da minha carreira, embora hoje a nossa conversa não seja sobre a minha carreira, mas uma parte muito grande da minha carreira foi moldada em função de eu ter liberdade de opinião e de expressão. E como eu sei que muita gente que faz o concurso, ou pensa em fazer o concurso, fica muito intimidado por poder ter opiniões, eu acho importante dar o meu testemunho, que eu, ao longo da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito opiniática, e essa postura faz com que hoje eu continue sendo uma pessoa que quer expor a sua opinião, e isso tem os seus prós e os seus contras, tem os prós, que são você não morrer com nenhum sapo na garganta, né? Você põe todos as tuas inquietações, as tuas reflexões para fora, e, por outro lado, tem o risco de você não conseguir manifestar a sua opinião da melhor forma possível, e isso tem um custo para você. Ou seja, não há ganho sem... Quer dizer, você sempre tem um risco associado a um ganho. É claro que hoje eu posso dizer que, ao longo da minha vida profissional, eu tive muito mais ganho, eu consegui superar isso. E, para a gente, talvez, encerrar aqui essas reflexões sobre o tema, eu acho que, para você falar e dar publicidade ao que você fala, com hoje o número de... Enfim, eu sei que tem um número grande de seguidores, de pessoas que querem me ouvir, recebo muitos convites para falar. Você tem que ter muita ponderação no que você fala. Você tem que ter muita responsabilidade sobre o que você fala. Não pode ser... Então, falar sempre, desde que eu era terceira secretária, mas eu sempre procurava saber o que eu estava falando. Você não tem opinião, você tem uma posição que tem que caber em algum lugar. Ou seja, se eu estou falando como uma diplomata, uma posição de Estado, a minha opinião tem que ser ponderada nesse contexto, né? Então, é isso. Mas, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bem, embaixadora. A senhora prefere que nós tomemos a conversa separando a figura da diplomata da pessoa, não é, embaixadora? Eu acho que seria o caso. Falar um pouco... por exemplo, eu tenho muita curiosidade... Como você quiser, eu estou a qualquer possibilidade. Eu sei que já houve muitas colegas que falaram de mulheres na diplomacia, então talvez esse assunto já esteja mais, vamos dizer assim, mais conhecido, né, sobre carreira, desafios de mulheres e tal. Então, talvez você possa querer alguma coisa mais específica, o que quiser. O que tiver alguma coisa que eu não queira responder, ou não possa, ou não saiba, eu direi sem nenhum problema. Tá bem, por favor, porque eu tenho muitas curiosidades. E esse espaço também, embaixadora, eu conversei com várias colegas mulheres também. A própria Cristiane, a embaixadora Gisela, e várias outras colegas que passaram recentemente também. E esse assunto da presença feminina dentro da carreira e acesso e possibilidades, né, de ascensão dentro da carreira, nós discutimos bastante. Eu não sei se é um tema que a senhora também... poderia demonstrar um pouco se a senhora é otimista a respeito disso ou não, se mudou alguma coisa para melhor dentro do Ministério. Qual seria a sua percepção sobre isso, embaixadora? Eu sou otimista porque eu acho que o tema está mais divulgado, está mais comentado, então as pessoas têm mais posição e isso é muito bom.
Se a gente está passando por um momento em que há mais dificuldade de ver que há endosso às nossas pautas, não quer dizer que a gente não precise de mais mulheres para lutar sobre isso. Então, eu sou bastante otimista, acho que a gente fez um longo caminho e tem que continuar falando. Quer dizer, não dá para em nenhum momento deixar de mencionar esse assunto, e é o que eu procuro fazer todas, 100% das vezes em que eu tenho oportunidade de falar, eu menciono a questão de mulheres na carreira e faço uma demanda orientada para essa questão. Tá? Estou vendo que o pessoal quer falar aí sobre a África, então vamos aí. África. Isso. Tá bem. Eu sirvo agora, embaixador, em Angola e, claro, estudando seu currículo, eu vi que a senhora passou por aqui num momento bem complicado, não é? Tinha acabado, eu acho que foi mais ou menos na época do protocolo de Lusaka, né? E aí a UNITA foi... Enfim, foi uma época bem conturbada aqui. Antes disso, a senhora passou por Bissau, Lusaka, né? E Lisboa também, não foi, embaixadora? Em 94 veio para cá. Eu fui para Luanda como posto, Sim. Mas eu tinha já passado rapidamente por Luanda num provisório, mas o meu posto inicial tinha sido Lisboa e eu tinha feito Lusaka e Bissau como provisórios, né? Eu já trabalhava no Departamento da África, porque, enfim, eu sempre fiz essa opção por África desde o começo da carreira. E, a propósito disso, um comentário que me parece interessante, que as mulheres que conseguem ter algum tipo de... que mais facilmente, hoje em dia, têm destaque, seja as que já passaram pela carreira, seja as que estão agora, elas estão associadas a temas, a especialização. Então, eu fui talvez das primeiras, ou se não a primeira, a ter uma especialização na área geográfica, porque era muito comum na minha época as pessoas começarem a fazer uma orientação de carreira, e eu falo de mulheres e homens, para os temas da área econômica e da área do multilateral e, claro, também para a área de administração. Mas a área geográfica, até hoje, é uma área que consegue muito pouco, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas dedicadas àquela área. Então, nós temos um colega já aposentado, que era muito da área de Ásia, enfim, temos alguns colegas, mas a especialização, por exemplo, a Cláudia Saf, que ela está já orientada para um espaço. Então, eu acho que a especialização me ajudou muito e eu fui para Angola como meu segundo posto, na época, imediatamente após a Guerra de Luanda. Então, eu tenho, talvez, costumam me perguntar qual foi o melhor posto da minha carreira. E eu digo que eu tive 2 postos que me marcaram muito. Um foi Luanda e o outro foi Roma. Exatamente, os 2 mostram, vamos dizer assim, a oposição da arte humana, a arte da guerra e a arte propriamente da beleza, né? Da produção artística. Então, Roma é o Renascimento e eu estava em Angola durante a guerra. Então, de Angola, eu tenho histórias absolutamente fantásticas, podia começar a falar agora aqui, mas talvez a primeira delas é que a primeira vez que eu cheguei a Luanda, 2 coisas interessantes aconteceram. Eu estava saindo de Lisboa, eu desci em Luanda em março, desci e, por alguma razão, eu estava logo na frente, na porta. E aí, quando abriu a porta do avião, veio aquele bafo de calor, e eu falei assim, eu vou gostar deste lugar. Quer dizer, eu senti aquilo como uma coisa assim, estou de volta a casa. Eu saí de uma Europa fria e cheguei nos trópicos, né? Então, isso foi um presságio legal. E depois também, enfim, eu cheguei à residência, né? Cheguei ao local onde está a embaixada e a residência, que são juntos, você sabe, e vi a fachada toda cravejada de bala, de buraco, de metralhadora. Porque a guerra ainda tem até hoje. Pois é. Então, você veja que foi aquele choque. Eu vou gostar e eu vejo aquilo que eram mais de 200 tiros na fachada da embaixada. Eu falei, aqui eu me meti. Mas foi um posto absolutamente extraordinário para mim, que eu nunca vou esquecer e que, enfim, estou aí pronta para responder, senão eu começo a contar tudo já. Diga lá. Não, a senhora chegou em 94, não foi, embaixadora de Luanda? Ficou 2 anos.
Eu fiquei 2 anos, mas eu já tinha ido antes para fazer um provisório, né? Mas quando eu cheguei, eu tinha ido a Luanda, enfim, por razões de uma missão breve, porque um colega me pediu para fazer um provisório, e eu fui, e aí eu depois decidi como posto. Aliás, eu fui 2 vezes a Luanda antes de chegar como posto. Então, eu fui sabendo o que me esperava. A maior parte, embaixadora, dos seus postos foram na África, né? A senhora passou por, claro, contando os provisórios, Bissau, Lusaka, Luanda, Pretória, Acra, né? Onde a senhora foi embaixadora, Dakar também. A senhora sempre teve esse fascínio, essa vontade de trabalhar com a África, mesmo antes de entrar para a carreira, embaixadora? E a história é longa. Aí é um pouco de fé de ver, né? Eu, quando era criança, eu brincava de mamãe, né? De ter filhinho, e eu dizia, imagine, não sei por que razão, eu dizia que eu tinha uma filha chamada Mauritânia. Ainda bem que eu não tive, né? Porque acho que ela não ia gostar de chamar Mauritânia. Mas eu tinha um fascínio. Depois eu fui para Brasília me preparar para o Rio Branco e trabalhei na Embaixada da Nigéria. E fui muito bem acolhida. Eu era secretária social do embaixador da Nigéria. E foi fantástico, porque esse embaixador, depois, ele veio a ser representante permanente da Nigéria na ONU e veio a ser chanceler da Nigéria, ministro das Relações Exteriores. Então, eu tive um super professor de África, e quando eu quando eu entrei no Rio Branco, a gente tinha trabalhos livres para fazer, né? Trabalhos que a gente podia escolher o tema. E eu, desde o primeiro trabalho, que era um trabalho de história diplomática brasileira, eu escolhi fazer temas de África. A partir daí, eu fui pautando a minha carreira, que foi uma escolha absolutamente pragmática. A competição era muito grande com os colegas, todo mundo cheio de, enfim, pedigree, eu não tinha nenhum, né? Filha de classe média, estrangeiros, imigrantes, portugueses. Eu falei, o que ninguém estuda? África, então é o que eu vou estudar. E por aí foi uma escolha muito feliz. E depois eu servi, além dos postos que você mencionou, eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço 33 países na África. E aí, uma vez, o ministro Celso Amorim perguntou para mim assim, Irene, quantos países você conhece na África? Eu falei, ministro, na época, sei lá, 33, 31, sei lá, dizia um número. Aí ele virou para mim e falou assim, eu conheço mais que você. E eu, como sempre tive língua comprida, virei para ele e falei assim, ministro, mas eu nunca tive um aviãozinho a meu dispor, né? Então, porque o ministro ele fazia 3 países no mesmo dia, né? Então, ele veio desqualificar o meu número e eu qualifiquei o meu número, que foi sempre em voo de carreira. Na verdade, não foi, porque eu fiz vários países num trabalho muito interessante com o Conselho de Segurança da ONU. Eu tenho fama de ter feito muita África, mas eu também fiz muito posto de primeira linha, né? Eu fiz Nova York, fiz Roma, fiz Lisboa, né? Então eu fiz Pretória, que também é África, mas enfim, é um posto de uma primeira linha também, né? Mas quando eu estava em Nova York, o Conselho de Segurança, o Brasil estava no Conselho, e eu estava na equipe que fazia a África. E no período que eu estava lá, houve 3 missões à África para visitar espaços ou países, áreas em que o Conselho tivesse missões de paz. Então, eu viajei com a equipe da ONU em 3 missões, foi super interessante. Numa dessas missões, por exemplo, eu viajei com o Lavrov, quer dizer, que é o chanceler da Rússia, que à época era o representante permanente. Então, veja só que privilégio, né? Você está participando de um evento onde você almoça, anda no ônibus do lado, e eu até sentei do lado dele mesmo, mas, enfim. E o representante permanente do Reino Unido, da França, os P5 sempre mandavam os seus representantes permanentes. Os outros países não necessariamente. E eu sempre fui para as missões na África. E foi um privilégio. Tive 2 vezes com o Kagame de Ruanda, tive com o Kufura, enfim, tive com vários presidentes, que as missões tinham sempre essas visitas. E houve um caso dramático, porque nós fomos a Libéria e Serra Leoa,
E no dia, e eu estava morrendo de medo disso, para vocês verem que a vida de diplomata tem seus altos e baixos, né? No dia que eu soube que eu ia, a gente ia fazer, eu fiquei sabendo que na visita tinha 4 trajetos de helicóptero. Se tem uma coisa que eu tenho medo é avião, e helicóptero põe múltiplas vezes medo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí a gente estava lá na missão e tinha um adido da aeronáutica, ou era do exército, não sei, mas que era paraquedista. E que era aí, que andava de helicóptero toda hora, né? E falou assim, não, Irene, é tranquilo, vai, numa boa. Eu falei, ah, tá bom, vou, né? Aí eu fui. Quando eu voltei, bom, a gente acabou fazendo só 3 viagens de helicóptero. Aí, quando eu cheguei, eu fui direto para a sala dele e falei assim, resisti, sobrevivi. Ele olhou para mim com uma cara muito triste, assim, e falou assim, que pena, foi por pouco. Eu falei, por quê? No dia seguinte, um helicóptero da frota, na rota que a gente fez, caiu e morreram 23 passageiros. Aquilo me deu, assim... O resultado disso foi que, dias depois, eu resolvi fazer um pulo de paraquedas para dizer assim, se a gente pode correr risco pela profissão, vou correr risco pela fama de dizer que eu sou corajosa. E aí saltei de paraquedas. Mas parou aí toda essa minha coragem, parou aí, né? Mas, enfim, são riscos e privilégios. Foi realmente muito interessante esse conjunto de viagens. E hoje eu tenho 33 países na minha lista de africanos. Ainda falta conhecer os tantos, né? Espero chegar lá. Uhum. E nem quando a senhora serviu em Nova York, a deixaram quieta, né, embaixadora? Resolveram convidá-la também para vir para a África mais uma vez, né? Nem em Nova York. Mas eu fiz, tem uma coisa que eu sou boa de fazer, é vender meu peixe. Eu não quero que ninguém me deixe tranquilo. Eu faço propaganda, autopropaganda, vou lá, diz de que eu quero fazer, que eu quero trabalhar. Não, isso faz parte, né, enfim, talvez da personalidade, mas eu acho que, sobretudo no espaço da mulher, ela não tem que se mostrar temerosa. Quando eu fui para um país em guerra, as pessoas falavam assim, mas você vai para um país em guerra? Eu vou, por quê? Quer dizer, sou mulher, mas posso ir para um país em guerra. Foi dificílimo, mas não por eu ser mulher, teria sido difícil qualquer um com um pouquinho de sangue nas veias, né? Porque eu lembro que um dos fatos muito difíceis do dia a dia de Angola era a gente estar indo fazer compras no mercado que vendia em dólar, né, para os estrangeiros, e você encontrar na porta do mercado assim um grupo grande de mutilados. Um grupo grande de mutilados. Então, como é que você civiliza o que está acontecendo, né? Uma vez eu disse para um embaixador que já está aposentado, que me falou, que tal, Irene? Eu falei, eu estou adorando. Ele virou para mim, como é que você pode adorar um lugar onde você vê mutilados todos os dias? Aquilo me silenciou profundamente. Eu tive que pensar no assunto. Como é que você gosta de um lugar? Mas, ao mesmo tempo, eu estava numa condição aviada e o meu trabalho era um trabalho que podia fazer alguma diferença ali. E eu acho que fazia. Tem uma outra história, quer dizer, eu acho que não sei com quanto tempo a gente está aí, talvez as pessoas queiram saber um pouquinho de África, a gente pode falar outro dia, mas tem 2 histórias que eu acho que são bem interessantes, né? Uma vez eu estava em Angola e eu estava de encarregada de negócios. E como encarregada de negócios, você tem que fazer tudo. E estava lá a missão de paz do Brasil, da ONU. E o chefe da missão era o Maître Bey, né, um africano, acho que ele era da Costa do Marfim, não estou certa. E morreram 2 brasileiros da missão, 2 soldados, morreram de malária no interior do país. E a missão ia fazer... Teve uma
uma instabilidade aqui no Instagram, embaixadora. Eu acho que a conexão da embaixadora caiu, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Ver se volta. Caiu, é. A conexão dela caiu. Oi, já estou aqui de novo? Voltou. Foi só a conexão caiu, né, embaixadora? Sei lá, deve ter sido, mas acontece. Então, eu estava, como eu disse, né, morreram 2 soldados brasileiros e o pessoal da ONU é uma cerimônia. E eu tive que ir como representante da embaixada. Foi o momento mais difícil da minha carreira, mas sem dúvida dos mais emocionantes, porque eu era uma segunda secretária encarregada de negócios e eu tive que fazer uma despedida, um discurso de despedida perante a tropa brasileira, perante representantes internacionais e perante 2 caixões com a bandeira do Brasil. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha carreira. Foi muito emocionante. Até hoje eu lembro. Quer dizer, já se passaram tantos anos, né? Mas foi uma coisa muito, muito intensa, né? Do que é ser diplomata. É você, de fato, sentir, né, o seu país. Eu estava tentando ali expressar o que era o sentimento de um inteiro país que via 2 dos seus cidadãos voltando para casa mortos, né? Foi uma história muito difícil. Pois tem uma outra história que não é divertida, mas que mostra como é que a gente fazia a diferença, como é que era um posto. No dia que a tropa brasileira chegou, que foi uma coisa linda, 2 barcos da Marinha Brasileira chegaram carregados de equipamento, com toda a equipe de engenharia, e a gente no porto esperando descer a tropa. E no mesmo dia chegou um avião com tropa embarcada. Aí, quando desce, super bonito, emocionante, ver as bandeiras do Brasil, né? Você sente aquele Brasil potência, né? Super lindo. Bom, neste dia, morre um brasileiro de infarto. Ele estava correndo na praia, e aí você fala, pô, cara, não tinha outro dia para morrer, né? Quer dizer, no dia que tá. E aí eu precisava cuidar. O embaixador estava cuidando dos brasileiros, de todas as cerimônias, e eu tive que resolver. E o cara tinha sido secretário da economia do governo do Paraná. Então, você pode imaginar a quantidade de pedidos que toca o telefone. Não, resolve logo, manda o caixão. Porque a família quer logo. Bom, não tinha... Você está num país em guerra. Só tinha um médico legista para assinar o laudo para o atestado de óbito. E aí todo mundo, não, a gente quer logo, a gente sabe que ele morreu de coração, porque ele tinha problema. Aí você vira para os amigos todos que estão falando e fala assim, você quer que ele não receba nada de seguro? Porque se não tiver assinatura de causa-morte, ele não vai receber seguro, isso aqui vai dar uma confusão. Não, então pode. Bom, resolvi a questão, tinha que esperar vir o médico que estava no interior do país. Aí vira e fala assim, mas ele precisa de um caixão que seja daqueles próprios para viajar e que tem que estar que é todo selado, enfim. Aí eu falei, gente, e aí, como é que a gente faz isso? Só o exército de Angola é que tem esse caixão. Eu falei assim, como? Só o exército, as funerárias não têm. Então, como tem que fazer? Tem que pedir para o comandante-geral do exército. Comandante-geral do exército, aquele que outro dia jantou na minha casa e que é nosso amigo e que a gente vai nas festas e eu danço com ele. Por quê? Porque o Brasil era muito querido. Então, ele já tinha o chefe do Estado-Maior do Exército, frequentava muito a casa do embaixador do Brasil, e num dia que eu fiz um jantar de despedida para o embaixador do Brasil, ele foi à minha casa. Então, eu falei assim, aí eu liguei para o Ministério, falei, preciso falar com o general, é encarregado de negócio do Brasil. A tropa brasileira estava chegando nesse dia. Aí falou, ele está no mato, eu preciso falar com o comandante. Aí puseram, aí eu atendi, eu era conselheira comissionada, aí eu falei assim, general, eu preciso de um caixão.
Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: isso. Ele falou: daqui a 3 horas a senhora tem o caixão, pode organizar tudo. Olha, Recebi o caixão, tive o médico legista e o corpo do cidadão brasileiro voltou no avião da FAB que tinha trazido a tropa. Tudo isso a gente conseguiu fazer. E ainda teve missa. É claro que não foi no mesmo dia, né? Houve uma parada, o avião passou um dia lá parado. Mas, enfim, o nosso trabalho é um trabalho de muita dedicação. E se eu não tivesse em Angola, quer dizer, as coisas tudo estaria muito mais organizado. Então, Angola me deixou ver que a gente consegue fazer, que a gente consegue pôr em andamento as nossas convicções e os nossos valores, né? Eu podia simplesmente não ter dado muito bola, mas você se apaixona. Então, eu não me apaixono só pela África, eu me apaixono pela minha carreira e nesse contexto de funcionária pública da diplomacia. olha, que maravilha, maravilha. Embaixadora, a senhora sempre foi muito estudiosa, não? Porque eu vi que a senhora teve a sua tese de CAI, ela foi laureada, né? Foi aprovada com louvor. E a senhora também fez um mestrado em Relações Internacionais pela UNB, se não me engano, em 2002, não é isso? A senhora sempre foi estudiosa, assim? A senhora sempre foi estudiosa desde antes de entrar para a carreira? Não fui. Eu era aquelas alunas que sentavam no fundão, mas eu era boa aluna. Eu era boa aluna, mas não era estudiosa, eu era bagunceira, fui expulsa de sala de aula. Quando eu entrei na USP, eu entrei sem fazer, mas eu estudei em colégio público, na época que o colégio público tinha ainda o privilégio de ser muito bom. Eu sempre estudei em escola pública. E aí eu entrei na faculdade sem fazer cursinho na USP, eu entrei quase em último lugar, mas eu entrei, né? Quer dizer, se eu fosse tão top assim, e quase que eu não passei na prova do Rio Branco. Na prova de geografia eu tirei 49. E aí eles deram uma revisão de prova para todo mundo e eu fiquei com 51. Aí deu, que bom, né? Mas enfim, nunca fui. Eu acho que hoje mais estudiosa do que eu era antes. Eu acho que o prazer do estudo vem também com a... Né? Eu acho que a maturidade tem esse privilégio para a gente. Voltou, caiu um pouco. Eu ia perguntar isso um pouco. Eu ia perguntar isso um pouco, embaixadora, se a sua experiência... como a senhora disse, a senhora foi se especializando em África cada vez mais. Então, a senhora sentiu que em algum momento ficava difícil até se afastar daquilo ou não? Como se tivesse meio que uma obrigação de continuar nesse caminho que foi escolhido de África? Não, eu acho que quanto mais a gente estuda uma coisa, mais você gosta. E as pessoas começam a te procurar. Eu lembro que eu era ainda, talvez, primeira secretária, eu era chefe de divisão no Itamaraty. O pessoal da área de imprensa, quando tinha alguma coisa sobre a África, mandava falar comigo, né? Mas eu acho que, sobretudo, foram os anos que eu passei em Angola e na África do Sul que foram decisivos, porque eu aprendi muito, aprendi dentro de contextos absolutamente excepcionais, porque eu vivi um país em guerra, durante a guerra. O tema, eu tenho uma história absoluta. Eu falo, histórias em Angola eu tenho um monte. Mas, por exemplo, eu estava num dia 31 de dezembro em Angola, de novo como encarregada de negócios. E Angola era tema do Conselho de Segurança. E a gente mandava muita informação para Brasília, com cópia para Delbrazono, porque o Brasil era um país que defendia, que estava muito do lado do governo do MPLA de Angola. O Brasil era um parceirão do governo de Angola e sempre as posições do Brasil eram muito ouvidas, né? E aí, nesse dia 31, era um dia que tinha uma agenda do Conselho de Segurança, dia 30 ou 31, tinha agenda do Conselho de Segurança, e aí o ministro Celso Amorim era embaixador lá na época. E aí a telefonista da embaixada me toca e fala assim: conselheira, o embaixador Celso Amorim quer falar com a senhora. Eu quase caí, né? Quer dizer, uma segunda secretária, embaixador Celso Amorim da ONU queria falar comigo, o que é? Aí ele virou para mim e falou assim, aí eu falei: pois não,
Aí ele entrou na linha, aí ele falou assim, Irene, deve estar havendo algum problema, porque Brasília não está mandando as mensagens de vocês aqui para saber o que está acontecendo em Angola. Eu falei, não, embaixador, eu que não tenho escrito, porque eu estou sozinha de encarregado, e final de ano é época de fechar a conta. Mas, se o senhor quiser, eu conto para o senhor tudo que está acontecendo, porque eu continuo ouvindo, eu estou em contato com as pessoas, eu sei, só não consigo escrever. Ele falou, então me conta. Aí eu comecei a contar. Tive com os religiosos ouvir isso, tive com o pessoal militar ouvir isso, tive com o pessoal assim... Eu estava sabendo de tudo, né? Porque Luanda era um posto fantástico. Você encontrava com desde traficante de diamante até general, até pessoal da oposição, pessoal todo da área de ajuda humanitária. Era fantástico. Alô? Não, só a imagem cortou um pouco, mas o áudio eu estou ouvindo. Voltou. Voltou, sim. Oi. É engraçado que esses cortes, quando eu estou falando alguns assuntos, parece a época que eu estava em Angola, que a gente tinha serviço secreto ouvindo a conversa e que dava uns cortes na conversa, muito a propósito. Pode ser. Pode ser, bom, enfim. Eu não duvidaria. Me lembra. Mas, enfim, não aí duvidaria. Eu contei essas coisas todas para o então embaixador Celso Amorim, que virou para mim e falou o seguinte, Irene, excelente, você me informou tudo, perfeito, agora eu posso ir para a reunião que eu estou sabendo de tudo. E aí ele virou e falou assim, espero que o Itamaraty reconheça o belo trabalho que você está fazendo aí. Olha. Passado, me promoveu 2 vezes. Então, a história encontra o seu tempo, né? A história encontra o seu tempo. Mas foi assim, também... foi um posto muito rico, Luanda, né? E eu acho que em Luanda eu aprendi muito. Depois, na África do Sul, eu vivi uma experiência absolutamente fascinante, que foi o período do governo Mandela, ver a transição de um governo de minoria branca para a Rainbow Nation, né? um governo, passar para o governo. Você está monitorando tudo, eu estou vendo aqui. A mensagem está tudo, vai lá e corta. Corta. Né? Então, essa experiência na África do Sul também deu uma riqueza. E eu acho que quando a gente fala de África, a coisa mais extraordinária, a coisa mais importante é a gente ter a noção da perspectiva do nosso olhar. Eu estudei a África, eu conheci a África com os africanos, conversando com os angolanos, conversando com os sul-africanos. Eu lembro de uma palestra que eu assisti na África do Sul de um professor, que era o Mahmoud Mandani. Eu estou falando de 95, 96. Esse homem veio a ser o primeiro professor africano da Universidade de Cape Town, que mudou o currículo da universidade, que tinha um currículo branco, e ele africanizou, descolonizou, como hoje se diz. Então, tudo que é visto nessas teorias de relações internacionais pós-modernas e tal, eu vivi na realidade de um país pós-Guerra Fria, vivendo a guerra, vivendo a influência do Conselho de Segurança, de você ver o presidente da República, na época, Eduardo Santos, dizendo que queria o Conselho de Segurança fora do país, uma luta entre eu vi uma assinatura de paz no Quênia, acho que foi no Quênia. Protocolo de Lusaka, não. Não, foi depois. Entre o Savimbi e o José Eduardo dos Santos. Acho que foi no Quênia que a gente assistiu isso, né? Conheci acho que eu conheci 3 ou 4 ganhadores de Nobel da Paz. Quer dizer, a minha carreira africana, que todo mundo olha e fala assim, África, legal, né? Tá vendo? De novo, cortas. Né? Não, o áudio tá bem, embaixadora. O áudio tá bom. Assim, quando todo mundo pensa que o legal é América Latina, Europa, a minha experiência na África teve uma riqueza de oportunidades que talvez se eu tivesse feito o trajeto tradicional,
eu tivesse ali sempre a látere. Não, eu estava no centro, né? Porque a África sempre foi central na nossa política externa, com embaixadas com pouca gente. A gente podia trabalhar na essência das coisas. Então, eu aprendi administração, mas eu sabia política externa para falar com o embaixador brasileiro na ONU, né? Isso é muito rico. Isso é você vê a sua potencialidade como funcionário, como ser humano, de vivenciar essas coisas todas, né? Isso depois eu fui para Roma, pude estudar Renascimento em Roma, né? Enfim, você vai de ver cerimônia fúnebre de soldado brasileiro a aprender sobre, enfim, a ver o da ao vivo. E estou falando desses extremos que são muito interessantes e que a carreira, né? Então, agora, mas e aí? agora Outras perguntinhas. Embaixadora, eu vou lhe confessar que eu sempre fico um pouco tenso antes das lives. Não é com a conversa, não, é com a internet. Às vezes a internet me deixa na mão, a minha de Angola e às vezes a do Brasil. A gente nunca tem certeza se a conversa vai ficar tecnicamente perfeita por causa da internet. Então, sempre acontece um pouco disso, é normal. É normal. A gente faz o possível, tem importância. A gente faz o que dá. Tá bom, já vai. Mas diga lá, eu vejo que tem um monte de gente aqui que quer saber sobre África. Eu queria talvez pegar isso que eu mencionei. Está tendo muito. Tá. Eu não sei se é a minha conexão, se é a sua. Oi. Tá. Olha. O meu Wi-Fi aqui para ver se melhora. Não somente faço. Tá. Desliguei bom, enfim. O que é muito importante é a gente ver essa perspectiva, até para a gente que está estudando relações internacionais. Uma vez eu estava trabalhando no Conselho de Segurança e acho que essa história registra muito o que é a questão da perspectiva, né? Hoje se chama lugar da fala, mas enfim, lugar da fala eu acho que é mais uma moda, né? A questão é a teoria do conhecimento, a sociologia do conhecimento, a partir de onde você fala. Então, por exemplo, quando eu estava na ONU, estava havendo um debate sobre a reforma da ONU, né? E essa reforma da ONU tinha um impacto muito grande na parte administrativa das contas das Nações Unidas. E os Estados Unidos seguem sendo o maior pagador e eles tinham muito interesse em cortar orçamentos, em diminuir a participação deles e passar por países, por exemplo, como o Brasil, né? Olha aí. Não, o áudio está bom, embaixador. Eu acho que é só a imagem, às vezes, que dá uma travada, mas o áudio continua. Tá, então tá bom. Então, vou falando, qualquer coisa, você faz sinal, que aí eu paro. Tá certo. Então, aqui, o que aconteceu? No Brasil, os jornais no Brasil começaram a repetir nos editoriais dos jornais, sendo que a lógica dos Estados Unidos é absolutamente diferente da nossa lógica. Então, como é que você vai repetir uma visão americana dentro de um interesse, conforme o interesse que é absolutamente, diametralmente contra o que estava sendo pregado ali? Então, esse é um exemplo básico, mas mostra que, na grande maioria dos que a gente recebe um viés. Viver na África, viver na América Latina, talvez viver na Ásia, é ter a oportunidade de experimentar in loco essa visão. A minha tese de UNB, de mestrado, foi sobre produção do conhecimento na África. Então, eu fui estudar o que os autores africanos escreviam, tá? Porque o importante não é a gente aplicar as teses do hemisfério norte dentro do hemisfério sul a partir de um interesse do hemisfério
Norte, você pode até aplicar, mas você tem que entender qual é o seu interesse na aplicação. Eu não posso fazer por ignorância. Não, não cortou, não. Estou ouvindo, estou ouvindo. Não cortou, não. Só o áudio, o vídeo. Voltou? Sim, o áudio está bom, embaixadora. É só o... Ah, não tinha para mim. Quando se mexeu no... Tá. Observar sobretudo na área de relações. É claro que hoje em dia as teorias mostram muito mais essa questão de qual é a percepção, mas isso na agenda prática tem muito espaço também, viu? Então, eu vivi na África esses 2 momentos e foi muito interessante. E depois ser embaixadora foi outra experiência muito rica, né? Mas diga aí, o que você tem aí de perguntas dos colegas? A pergunta, embaixadora, eu acho que poderia ser bem útil para quem está se preparando para o concurso, seria um pouco nessa linha do que é que a senhora acha que é mais interessante, o mais relevante, em que os alunos, os candidatos deveriam se concentrar no estudo de África. Quais são os aspectos mais importantes, mais interessantes que podem dar munição para uma prova que conte uma narrativa interessante, sobretudo? Olha, eu não tenho experiência das provas, né? E eu acho que é difícil eu poder opinar. O que eu verifico, porém, é que hoje em dia você tem muita fonte. E fontes autóctones, né? Quem já ouviu minhas palestras, quem me conhece, lembra bem de um ditado sempre, e que é essencial para tudo, não vale só para a África, mas na África esse ditado diz que until the lion learns how to write, history will praise the hunter. Então, hoje em dia, como nós temos várias... Estudar não só os temas pela perspectiva... Agora sim, agora vai dar certo. Já adicionei. A embaixadora, quando ela aceitar, ela vai ficar online. Embaixadora, eu já fiz o convite. Apareceu na sua tela o convite para se juntar à live? Está carregando, né? Aqui aparece para mim como aguardando a conexão. Não sei se está havendo algum problema do Instagram. Apareceu. Não está conseguindo participar. Vou tentar novamente. Aqui. Vou tentar novamente. Vamos ver se vai agora. Agora, finalmente. Ah, finalmente. Oi, embaixadora. Na vertical é melhor. Eu tinha tudo me planejado para estar na horizontal e agora você quer que eu fique na vertical. Tá bom, vai me dar dor no braço, mas tá bom, deixa. Acho que eu vou mudar de lugar até. Deixa eu fazer um ajeito aqui, então. Deixa eu ver se vou conseguir. Eu normalmente trabalho com com o Zoom, né? Com o Zoom, né, embaixadora? Confortadinha aqui, tá bom. Vamos ver, vai dar. Ó, com o mapa da África para vocês aí atrás. Maravilha, maravilha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui,
Tudo. Muito obrigado, embaixadora, por ter aceito esse convite. É um grande prazer conversar com a senhora. A senhora é uma das diplomatas mais queridas do Brasil. As pessoas lhe conhecem, né? O que não é muito normal, conhecerem os diplomatas. Eu disse isso à embaixadora semana passada, a Gisela Padovan. Comentei que nós somos criaturas dos bastidores. As pessoas normalmente não conhecem a gente. E a senhora, como a Cláudia Assaf, a própria embaixadora também, Gisela Padovan, as pessoas conhecem, sabem quem são, independentemente de serem da carreira ou não. E o objetivo, embaixadora, dessas conversas que eu tenho feito, perdão, é aproximar as pessoas do ministério, da nossa carreira, saberem um pouco o que é que a gente faz. Normalmente o público é de CACDistas, são candidatos ao concurso de diplomata. E a ideia é que saibam o que é a carreira antes de fato, decidir por essa profissão. E a senhora é uma das pessoas mais inspiradoras para os alunos, né, os candidatos desse concurso. Queria agradecer muito sua disponibilidade, embaixadora. Eu que agradeço, é um privilégio poder falar para todos vocês, né, com você, Marcílio. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade ser inspiração, mas seria um pouco falso dizer que eu não fico muito feliz, porque eu acho que uma parte grande da minha carreira, embora hoje a nossa conversa não seja sobre a minha carreira, mas uma parte muito grande da minha carreira foi moldada em função de eu ter liberdade de opinião e de expressão. E como eu sei que muita gente que faz o concurso, ou pensa em fazer o concurso, fica muito intimidado por poder ter opiniões, eu acho importante dar o meu testemunho, que eu, ao longo da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito opiniática, e essa postura faz com que hoje eu continue sendo uma pessoa que quer expor a sua opinião, e isso tem os seus prós e os seus contras, tem os prós, que são você não morrer com nenhum sapo na garganta, né? Você põe todos as tuas inquietações, as tuas reflexões para fora, e por outro lado tem o risco de você não conseguir manifestar a sua opinião da melhor forma possível, e isso tem um custo para você. Ou seja, não há ganho sem, né? Quer dizer, você sempre tem um risco associado a um ganho. É claro que hoje eu posso dizer que, ao longo da minha vida profissional, eu tive muito mais ganho, eu consegui superar isso. E, para a gente, talvez, encerrar aqui essas reflexões sobre o tema, eu acho que, para você falar e dar publicidade ao que você fala, com hoje o número de... Enfim, eu sei que tem um número grande de seguidores, de pessoas que querem me ouvir, recebo muitos convites para falar. Você tem que ter muita ponderação no que você fala. Você tem que ter muita responsabilidade sobre o que você fala. Não pode ser... Então, falar sempre, desde que eu era terceira secretária, mas eu sempre procurava saber o que eu estava falando. Você não tem opinião, você tem uma posição que tem que caber em algum lugar. Ou seja, se eu estou falando como uma diplomata, uma posição de Estado, a minha opinião tem que ser ponderada nesse contexto, né? Então, é isso. Mas, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá bem, embaixadora. A senhora prefere que nós tomemos a conversa separando a figura da diplomata da pessoa, não é, embaixadora? Eu acho que seria o caso. Falar um pouco... por exemplo, eu tenho muita curiosidade... Como você quiser, estou a qualquer possibilidade. Eu sei que já houve muitas colegas que falaram de mulheres na diplomacia, então talvez esse assunto já esteja mais, vamos dizer assim, mais conhecido, né, sobre carreira, desafios de mulheres e tal. Então, talvez você possa querer alguma coisa mais específica, o que quiser. O que tiver alguma coisa que eu não queira responder, ou não possa, ou não saiba, eu direi sem nenhum problema. Tá bem, por favor, porque eu tenho muitas curiosidades. E esse espaço também, embaixador, eu conversei com várias colegas mulheres também. A própria Cristiane, a embaixadora Gisela, e várias outras colegas que passaram recentemente também. E esse assunto da presença feminina dentro da carreira e acesso,
e possibilidades, né, de ascensão dentro da carreira, nós discutimos bastante. Eu não sei se é um tema que a senhora também poderia demonstrar um pouco, se a senhora acha, é otimista a respeito disso ou não, se mudou alguma coisa para melhor dentro do Ministério. Qual seria a sua percepção sobre isso, embaixadora? Eu sou otimista porque eu acho que o tema está mais divulgado, está mais comentado, então as pessoas têm mais posição e isso é muito bom. Se a gente está passando por um momento em que há mais dificuldade de ver que há endosso às nossas pautas, não quer dizer que a gente não precise de mais mulheres para lutar sobre isso. Então, eu sou bastante otimista, acho que a gente fez um longo caminho e tem que continuar falando. Quer dizer, não dá para em nenhum momento deixar de mencionar esse assunto, e é o que eu procuro fazer todas, 100% das vezes em que eu tenho oportunidade de falar, eu menciono a questão de mulheres na carreira e faço uma demanda orientada para essa questão. Tá? Estou vendo que o pessoal quer falar aí sobre a África, então vamos aí. África. Isso. Tá bem. Eu sirvo agora, embaixador, em Angola e, claro, estudando seu currículo, eu vi que a senhora passou por aqui num momento bem complicado, né? Tinha acabado, eu acho que foi mais ou menos na época do protocolo de Lusaka, né? E aí a UNITA foi, enfim, foi uma época bem conturbada aqui. Antes disso, a senhora passou por Bissau, Lusaka, né? E Lisboa também, não foi, embaixadora? Em 94 veio para cá. Eu fui para Luanda como posto, Sim. Mas eu tinha já passado rapidamente por Luanda num provisório, mas o meu posto inicial tinha sido Lisboa e eu tinha feito Lusaka e Bissau como provisórios, né? Eu já trabalhava no Departamento da África, porque, enfim, eu sempre fiz essa opção por África desde o começo da carreira. E, a propósito disso, um comentário que me parece interessante, que as mulheres que conseguem ter algum tipo de... que mais facilmente, hoje em dia, têm destaque, seja as que já passaram pela carreira, seja as que estão agora, elas estão associadas a temas, a especialização. Então, eu fui talvez das primeiras, ou se não a primeira, a ter uma especialização na área geográfica, porque era muito comum na minha época as pessoas começarem a fazer uma orientação de carreira, e eu falo de mulheres e homens, para os temas da área econômica e da área do multilateral e, claro, também para a área de administração. Mas a área geográfica, até hoje, é uma área que consegue muito pouco, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas dedicadas àquela área. Então, nós temos um colega que já aposentado, que era muito da área de Ásia, enfim, temos alguns colegas, mas a especialização, por exemplo, a Cláudia Saf, que ela está já orientada para um espaço. Então, eu acho que a especialização me ajudou muito e eu fui para Angola como meu segundo posto, na época, imediatamente após a guerra de Luanda. Então, eu tenho, talvez, costumam me perguntar qual foi o melhor posto da minha carreira. E eu digo que eu tive 2 postos que me marcaram muito. Um foi Luanda e o outro foi Roma. Exatamente, os 2 mostram, vamos dizer assim, a oposição da arte humana, a arte da guerra e a arte propriamente da beleza, né? Da produção artística. Então, Roma é o Renascimento e eu estava em Angola durante a guerra. Então, de Angola, eu tenho histórias absolutamente fantásticas, podia começar a falar agora aqui, mas talvez a primeira delas é que a primeira vez que eu cheguei a Luanda, 2 coisas interessantes aconteceram. Eu estava saindo de Lisboa, eu desci em Luanda em março, desci e por alguma razão eu estava logo na frente, na porta. E aí, quando abriu a porta do avião, veio aquele bafo de calor e eu falei assim, eu vou gostar deste lugar. Quer dizer, eu senti aquilo como uma coisa assim, estou de volta a casa. Eu saí de uma Europa fria e cheguei nos trópicos, né? Então, isso foi um presságio legal. E depois também, enfim, eu cheguei à residência, né? Cheguei ao local onde está a embaixada e a residência, que são juntos, você sabe, e vi a fachada toda cravejada de bala, de buraco, de metralhadora. Porque a guerra ainda tem até hoje.
Pois é. Então, você veja que foi aquele choque. Eu vou gostar e eu vejo aquilo que eram mais de 200 tiros na fachada da embaixada. Eu falei, aqui eu me meti. Mas foi um posto absolutamente extraordinário para mim, que eu nunca vou esquecer e que, enfim, estou aí pronta para responder, senão eu começo a contar tudo já. Diga lá. Não, a senhora chegou em 94, não foi, embaixadora, em Luanda? Ficou 2 anos. Eu fiquei 2 anos, mas eu já tinha ido antes para fazer um provisório, né? Mas quando eu cheguei, eu tinha ido a Luanda, enfim, por razões de uma missão breve, porque um colega me pediu para fazer um provisório e eu fui, e aí eu depois decidi como posto. Aliás, eu fui 2 vezes a Luanda antes de chegar como posto. Então, eu fui sabendo o que me esperava. A maior parte, embaixadora, dos seus postos foram na África, né? A senhora passou por, claro, contando os provisórios, Bissau, Lusaka, Luanda, Pretória, Acra, né? Onde a senhora foi embaixadora, Dakar também. A senhora sempre teve esse fascínio, essa vontade de trabalhar com a África, mesmo antes de entrar para a carreira, embaixadora? E a história é longa. Aí é um pouco de fé de ver, né? Eu, quando era criança, eu brincava de mamãe, né? De ter filhinho, e eu dizia, imagine, não sei por que razão, eu dizia que eu tinha uma filha chamada Mauritânia. Ainda bem que eu não tive, né? Porque acho que ela não ia gostar de chamar Mauritânia. Mas eu tinha um fascínio. Depois eu fui para Brasília me preparar para o Rio Branco e trabalhei na Embaixada da Nigéria. E fui muito bem acolhida. Eu era secretária social do embaixador da Nigéria. E foi fantástico, porque esse embaixador, depois, ele veio a ser representante permanente da Nigéria na ONU e veio a ser chanceler da Nigéria, ministro das Relações Exteriores. Então, eu tive um super professor de África, e quando eu quando eu entrei no Rio Branco, a gente tinha trabalhos livres para fazer, né? Trabalhos que a gente podia escolher o tema. E eu, desde o primeiro trabalho, que era um trabalho de história diplomática brasileira, eu escolhi fazer temas de África. A partir daí, eu fui pautando a minha carreira, que foi uma escolha absolutamente pragmática. A competição era muito grande com os colegas, todo mundo cheio de, enfim, pedigree, eu não tinha nenhum, né? Filha de classe média, estrangeiros, imigrantes, portugueses. Eu falei, o que ninguém estuda? África, então é o que eu vou estudar. E por aí foi uma escolha muito feliz. E depois eu servi, além dos postos que você mencionou, eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço 33 países na África. E aí, uma vez, o ministro Celso Amorim perguntou para mim assim, Irene, quantos países você conhece na África? Eu falei, ministro, na época, sei lá, 33, 31, sei lá, dizia um número. Aí ele virou para mim e falou assim, eu conheço mais que você. E eu, como sempre tive língua comprida, virei para ele e falei assim, ministro, mas eu nunca tive um aviãozinho a meu dispor, né? Então, porque o ministro ele fazia 3 países no mesmo dia, né? Então, ele veio desqualificar o meu número e eu qualifiquei o meu número, que foi sempre em voo de carreira. Na verdade, não foi, porque eu fiz vários países num trabalho muito interessante com o Conselho de Segurança da ONU. Quando eu tenho fama de ter feito muita África, mas eu também fiz muito posto de primeira linha, né? Eu fiz Nova York, fiz Roma, fiz Lisboa, né? Então eu fiz Pretória, que também é África, mas enfim, é um posto de uma primeira linha também, né? Mas quando eu estava em Nova York, o Conselho de Segurança, o Brasil estava no Conselho e eu estava na equipe que fazia a África. E no período que eu estava lá, houve 3 missões à África para visitar espaços ou países, áreas em que o Conselho tivesse missões de paz. Então, eu viajei com a equipe da ONU em 3 missões, foi super interessante. Numa dessas missões, por exemplo, eu viajei com o Lavrov, quer dizer, que é o chanceler da Rússia, que à época era o representante permanente. Então, veja só que privilégio, né? Você está participando de um evento onde você almoça, anda no ônibus do lado, e eu até sentei do lado dele mesmo, mas, enfim. E o representante permanente do Reino Unido, da França, os P5 sempre mandavam os seus representantes permanentes.
os outros países não necessariamente. E eu sempre fui para as missões na África. E foi um privilégio. Tive 2 vezes com o Kagame de Ruanda, tive com o Kufura, enfim, tive com vários presidentes, que as missões tinham sempre essas visitas. E houve um caso dramático, porque nós fomos a Libéria e Serra Leoa, e no dia. E eu estava morrendo de medo disso, é para vocês verem que a vida de diplomata tem seus altos e baixos, né? No dia que eu soube que eu ia, a gente ia fazer. Eu fiquei sabendo que na visita tinha 4 trajetos de helicóptero. Se tem uma coisa que eu tenho medo é avião, e helicóptero põe múltiplas vezes medo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí a gente estava lá na missão e tinha um adido da aeronáutica, ou era do exército, não sei, mas que era paraquedista. E que andava de helicóptero toda hora, né? E falou assim, não, Irene, é tranquilo, vai, numa boa. Eu falei, ah, tá bom, vou, né? Aí eu fui. Quando eu voltei, bom, a gente acabou fazendo só 3 viagens de helicóptero. Aí, quando eu cheguei, eu fui direto para a sala dele e falei assim, resisti, sobrevivi. Ele olhou para mim com uma cara muito triste, assim, e falou assim, que pena, foi por pouco. Eu falei, por quê? No dia seguinte, um helicóptero da frota, na rota que a gente fez, caiu e morreram 23 passageiros. Aquilo me deu, assim... O resultado disso foi que, dias depois, eu resolvi fazer um pulo de paraquedas para dizer assim, se a gente pode correr risco pela profissão, vou correr risco pela fama de dizer que eu sou corajosa. E aí saltei de paraquedas. Mas parou aí toda essa minha coragem, parou aí, né? Mas, enfim, são riscos e privilégios. Foi realmente muito interessante esse conjunto de viagens. E hoje eu tenho 33 países na minha lista de africanos. Ainda falta conhecer os tantos, né? Espero chegar lá. E nem quando a senhora serviu em Nova York, a deixaram quieta, né, embaixadora? Resolveram convidá-la também para vir para a África mais uma vez, né? Nem em Nova York. Mas eu fiz, tem uma coisa que eu sou boa de fazer, é vender meu peixe. Eu não quero que ninguém me deixe tranquila. Eu faço propaganda, autopropaganda, vou lá, diz de que eu quero fazer, que eu quero trabalhar. Não, isso faz parte, né, enfim, talvez da personalidade, mas eu acho que, sobretudo no espaço da mulher, ela não tem que se mostrar temerosa. Quando eu fui para um país em guerra, as pessoas falavam assim, mas você vai para um país em guerra? Eu vou. Por quê? Quer dizer, sou mulher, mas posso ir para um país em guerra. Foi dificílimo, mas não por eu ser mulher, teria sido difícil qualquer um com um pouquinho de sangue nas veias, né? Porque eu lembro que um dos fatos muito difíceis do dia a dia de Angola era a gente estar indo fazer compras no mercado que vendia em dólar, né, para os estrangeiros, e você encontrar na porta do mercado assim um grupo grande de mutilados. Então, como é que você civiliza o que está acontecendo, né? Uma vez eu disse para um embaixador que já está aposentado, me falou, que tal, Irene? Eu falei, eu estou adorando. Ele virou para mim, como é que você pode adorar um lugar onde você vê mutilados todos os dias? Aquilo me silenciou profundamente. Eu tive que pensar no assunto. Como é que você gosta de um lugar? Mas, ao mesmo tempo, eu estava numa condição aviada e o meu trabalho era um trabalho que podia fazer alguma diferença ali. E eu acho que fazia. Tem uma outra história, quer dizer, eu acho que não sei com quanto tempo a gente está aí, talvez as pessoas queiram saber um pouquinho de África, a gente pode falar outro dia, mas tem 2 histórias que eu acho que são bem interessantes, né? Uma vez eu estava em Angola e eu estava de encarregada de negócios. E como encarregada de negócios, você tem que fazer tudo. E estava lá a missão de paz do Brasil, da ONU. E o chefe da missão era o Maître Bey, né, um africano, acho que ele era da Costa do Marfim, não estou certa. E morreram 2 brasileiros da missão, 2 soldados, morreram de malária.
no interior do país. E a missão ia fazer. Teve uma instabilidade aqui no Instagram, embaixadora. Acho que a conexão da embaixadora caiu, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Ver se volta. Caiu, é. A conexão dela caiu. Oi, já estou aqui de novo? Voltou. Foi sua conexão caiu, né, embaixadora? Sei lá, deve ter sido, mas acontece. Então, eu estava, como eu disse, né, morreram 2 soldados brasileiros e o pessoal da ONU deu uma cerimônia. E eu tive que ir como representante da embaixada. Foi o momento mais difícil da minha carreira, mas, sem dúvida, dos mais emocionantes, porque eu era uma segunda secretária encarregada de negócios e eu tive que fazer uma despedida, um discurso de despedida perante a tropa brasileira, perante representantes internacionais e perante 2 caixões com a bandeira do Brasil. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha carreira. Foi muito emocionante. Até hoje eu lembro, quer dizer, já se passaram tantos anos, né? Mas foi uma coisa muito, muito intensa, né? Do que é ser diplomata. É você, de fato, sentir, né, o seu país. Eu estava tentando ali expressar o que era o sentimento de um inteiro país que via 2 dos seus cidadãos voltando para casa mortos, né? Foi uma história muito difícil. Pois tem uma outra história que não é divertida, mas que mostra como é que a gente fazia a diferença, como é que era um posto. No dia que a tropa brasileira chegou, que foi uma coisa linda, 2 barcos da Marinha Brasileira chegaram carregados de equipamento, com toda a equipe de engenharia, e a gente no porto esperando descer a tropa. E no mesmo dia chegou um avião com tropa embarcada. Aí, quando desce, super bonito, emocionante, ver as bandeiras do Brasil, né? Você sente aquele Brasil potência, né? Super lindo. Bom, neste dia, morre um brasileiro de infarto. Ele estava correndo na praia, e aí você fala, pô, cara, não tinha outro dia para morrer, né? Quer dizer, no dia que tá... E aí eu precisava cuidar, o embaixador estava cuidando dos brasileiros, de todas as cerimônias, e eu tive que resolver. E o cara tinha sido secretário da economia do governo do Paraná. Então, você pode imaginar a quantidade de pedidos que toca o telefone. Não, resolve logo, manda o caixão. Porque a família quer logo. Bom, não tinha... Você está num país em guerra. Só tinha um médico legista para assinar o laudo para o atestado de óbito. E aí todo mundo, não, a gente quer logo, a gente sabe que ele morreu de coração, porque ele tinha problema. Aí você vira para os amigos todos que estão falando e fala assim, você quer que ele não receba nada de seguro? Porque se não tiver assinatura de causa-morte, ele não vai receber seguro, isso aqui vai dar uma confusão. Não, então pode. Bom, resolvi a questão, tinha que esperar vir o médico que estava no interior do país. Aí vira e fala assim, mas ele precisa de um caixão que seja daqueles próprios para viajar e que tem que estar que é todo selado, enfim. Aí eu falei, gente, e aí, como é que a gente faz isso? Só o exército de Angola é que tem esse caixão. Eu falei assim, como? Só o exército, as funerárias não têm. Então, como tem que fazer? Tem que pedir para o comandante-geral do exército. Comandante-geral do exército, aquele que outro dia jantou na minha casa e que é nosso amigo e que a gente vai nas festas e eu danço com ele. Por quê? Porque o Brasil era muito querido. Então, ele já tinha o chefe do Estado-Maior do Exército, frequentava muito a casa do embaixador do Brasil, e num dia que eu fiz um jantar de despedida para o embaixador do Brasil,
Ele foi à minha casa. Então, eu falei assim, aí eu liguei para o Ministério, falei, preciso falar com o general, é encarregado de negócio do Brasil. A tropa brasileira estava chegando nesse dia. Aí falou, ele está no mato, eu preciso falar com o comandante. Aí puseram, aí eu atendi, eu era conselheira comissionada, aí eu falei assim, general, eu preciso de um caixão. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei isso. Ele falou, daqui a 3 horas a senhora tem o caixão, pode organizar tudo. Olha. Recebi o caixão, tive o médico legista e o corpo do cidadão brasileiro voltou no avião da FAB que tinha trazido a tropa. Tudo isso a gente conseguiu fazer. E ainda teve missa. É claro que não foi no mesmo dia, né? Houve uma parada, o avião passou um dia lá parado. Mas, enfim, o nosso trabalho é um trabalho de muita dedicação. E se eu não tivesse em Angola, quer dizer, as coisas tudo estaria muito mais organizado. Então, Angola me deixou ver que a gente consegue fazer, que a gente consegue pôr em andamento as nossas convicções e os nossos valores, né? Eu podia simplesmente não ter dado muita bola, mas você se apaixona. Então, eu não me apaixono só pela África, eu me apaixono pela minha carreira e nesse contexto de funcionária pública da diplomacia. Olha, que maravilha, maravilha. Embaixadora, a senhora sempre foi muito estudiosa, não? Porque eu vi que a senhora teve a sua tese de CAI, ela foi laureada, né? Foi aprovada com louvor. E a senhora também fez um mestrado em Relações Internacionais pela UNB, se não me engano, em 2002, não é isso? A senhora sempre foi estudiosa, assim? A senhora sempre foi estudiosa desde antes de entrar para a carreira? Não fui. Eu era aquelas alunas que sentavam no fundão, mas eu era boa aluna. Mas não era estudiosa, eu era bagunceira, fui expulsa de sala de aula. Quando eu entrei na USP, eu entrei sem fazer, mas eu estudei em colégio público, na época que o colégio público tinha ainda o privilégio de ser muito bom. Eu sempre estudei em escola pública. E aí eu entrei na faculdade sem fazer cursinho na USP, eu entrei quase em último lugar, mas eu entrei, né? Quer dizer, se eu fosse tão top assim, e quase que eu não passei na prova do Rio Branco. Na prova de geografia eu tirei 49. E aí eles deram uma revisão de prova para todo mundo e eu fiquei com 51. Aí deu, que bom, né? Mas enfim, nunca fui. Eu acho que hoje mais estudiosa do que eu era antes. Eu acho que o prazer do estudo vem também com a... Né? Eu acho que a maturidade tem esse privilégio para a gente. Voltou, caiu um pouco. Eu ia perguntar isso um pouco. Eu ia perguntar isso um pouco, embaixadora, se a sua experiência... como a senhora disse, a senhora foi se especializando em África cada vez mais. Então, a senhora sentiu que em algum momento ficava difícil até se afastar daquilo ou não? Como se tivesse meio que uma obrigação de continuar nesse caminho que foi escolhido de África? Não, eu acho que quanto mais a gente estuda uma coisa, mais você gosta. E as pessoas começam a te procurar. Eu lembro que eu era ainda, talvez, primeira secretária, eu era chefe de divisão no Itamaraty. O pessoal da área de imprensa, quando tinha alguma coisa sobre a África, mandava falar comigo, né? Mas eu acho que, sobretudo, foram os anos que eu passei em Angola e na África do Sul que foram decisivos, porque eu aprendi muito, aprendi dentro de contextos absolutamente excepcionais, porque eu vivi um país em guerra, durante a guerra. Eu tenho uma história absoluta. Eu falo, histórias em Angola eu tenho um monte. Mas, por exemplo, eu estava num dia 31 de dezembro em Angola, de novo como encarregada de negócios. E Angola era tema do Conselho de Segurança. E a gente mandava muita informação para Brasília, com cópia para Delbrazono, porque o Brasil era um país que defendia, que estava muito do lado do governo do MPLA de Angola. O Brasil era um parceirão do governo de Angola e sempre as posições do Brasil eram muito ouvidas, né?
E aí, nesse dia 31, era um dia que tinha uma agenda do Conselho de Segurança, dia 30 ou 31, tinha agenda do Conselho de Segurança, e aí o ministro Celso Amorim era embaixador lá na época. E aí a telefonista da embaixada me toca e fala assim, conselheira, o embaixador Celso Amorim quer falar com a senhora. Eu quase caí, né? Quer dizer, eu, uma segunda secretária, embaixador Celso Amorim da ONU, queria falar comigo, o que é? Aí ele virou para mim e falou assim, aí eu falei, pois não. Aí ele entrou na linha, aí ele falou assim, Irene, deve estar havendo algum problema, porque Brasília não está mandando as mensagens de vocês aqui para saber o que está acontecendo em Angola. Eu falei, não, embaixador, eu que não tenho escrito, porque eu estou sozinha de encarregado, e final de ano é época de fechar a conta. Mas, se o senhor quiser, eu conto para o senhor tudo que está acontecendo, porque eu continuo ouvindo, eu estou em contato com as pessoas, eu sei, só não consigo escrever. Ele falou, então me conta. Aí eu comecei a contar. Tive que os religiosos ouvir isso, tive que o pessoal militar ouvir isso, tive que o pessoal assim... Eu estava sabendo de tudo, né? Porque Luanda era um posto fantástico. Você encontrava desde traficante de diamante até general, até pessoal da oposição, pessoal todo da área de ajuda humanitária. Era fantástico. Alô? Não, só a imagem cortou um pouco, mas o áudio eu estou ouvindo. Voltou. Voltou, sim. Oi. É engraçado que esses cortes, quando eu estou falando alguns assuntos, parece a época que eu estava em Angola, que a gente tinha serviço secreto ouvindo a conversa e que dava uns cortes na conversa, muito a propósito. Pode ser. Pode ser, bom, enfim. Eu não duvidaria. Me lembra. Mas, enfim, não aí duvidaria. Eu contei essas coisas todas para o então embaixador Celso Amorim, que virou para mim e falou o seguinte, Irene, excelente, você me informou tudo, perfeito, agora eu posso ir para a reunião que eu estou sabendo de tudo. E aí ele virou e falou assim, espero que o Itamaraty reconheça o belo trabalho que você está fazendo aí. Olha. Passado, me promoveu 2 vezes. Então, a história encontra o seu tempo, né? A história encontra o seu tempo. Mas foi assim, também... foi um posto muito rico, Luanda, né? E eu acho que em Luanda eu aprendi muito. Depois, na África do Sul, eu vivi uma experiência absolutamente fascinante, que foi o período do governo Mandela, ver a transição de um governo de minoria branca para a Rainbow Nation, né? um governo, passar para o governo. Você está monitorando tudo, eu estou vendo aqui. A mensagem está tudo, vai lá e corta. Falou demais, corta. Né? Então, essa experiência na África do Sul também deu uma riqueza. E eu acho que quando a gente fala de África, a coisa mais extraordinária, a coisa mais importante é a gente ter a noção da perspectiva do nosso olhar. Eu estudei a África, eu conheci a África com os africanos, conversando com os angolanos, conversando com os sul-africanos. Eu lembro de uma palestra que eu assisti na África do Sul de um professor, que era o Mahmoud Mandani. Eu estou falando de 95, 96. Esse homem veio a ser o primeiro professor africano da Universidade de Cape Town, que mudou o currículo da universidade, que tinha um currículo branco, e ele africanizou, descolonizou, como hoje se diz. Então, tudo que é visto nessas teorias de relações internacionais pós-modernas e tal, eu vivi na realidade de um país pós-Guerra Fria, vivendo a guerra, vivendo a influência do Conselho de Segurança, de você ver o presidente da República, na época, Eduardo Santos, dizendo que queria o Conselho de Segurança fora do país, uma luta entre eu vi uma assinatura de paz no Quênia, acho que foi no Quênia. Protocolo de Lusaka, não. Não, foi depois. Entre o Savimbi e o José Eduardo dos Santos. Acho que foi no Quênia que a gente assistiu isso, né? Conheci acho que eu conheci 3 ou 4 ganhadores de Nobel da Paz. Quer dizer, a minha carreira africana, que todo mundo olha e fala assim,
África, legal, né? Tá vendo? De novo, cortas. Né? Não, o áudio tá bem, embaixadora. O áudio tá bom. Assim, quando todo mundo pensa que o legal é América Latina, Europa, a minha experiência na África teve uma riqueza de oportunidades que talvez se eu tivesse feito o trajeto tradicional, eu tivesse ali sempre a látere. Não, eu estava no centro, né? Porque a África sempre foi central na nossa política externa, com embaixadas com pouca gente. A gente podia trabalhar na essência das coisas. Então, eu aprendi administração, mas eu sabia política externa para falar com o embaixador brasileiro na ONU, né? Isso é muito rico. Isso é você vê a sua potencialidade como funcionário, como ser humano, de vivenciar essas coisas todas, né? Isso depois eu fui para Roma, pude estudar Renascimento em Roma, né? Enfim, você vai de ver cerimônia fúnebre de soldado brasileiro a aprender sobre, enfim, a ver o da ao vivo. E estou falando desses extremos que são muito interessantes e que a carreira, né? Então, agora, mas e aí? agora Outras perguntinhas? Embaixadora, eu vou lhe confessar que eu sempre fico um pouco tenso antes das lives. Não é com a conversa, não, é com a internet. Às vezes a internet me deixa na mão, a minha de Angola e às vezes a do Brasil. A gente nunca tem certeza se a conversa vai ficar tecnicamente perfeita por causa da internet. Então, sempre acontece um pouco disso, é normal. É normal. A gente faz possível, tem importância. A gente faz o que dá. Tá bom, já vai. Mas diga lá, eu vejo que tem um monte de gente aqui que quer saber sobre África. Eu queria talvez pegar isso que eu mencionei. Está tendo muito. Tá. Eu não sei se é a minha conexão, se é a sua. Oi. Tá. Olha. O meu Wi-Fi aqui para ver se melhora. Não somente faço. Tá. Desliguei bom, enfim. O que é muito importante é a gente ver essa perspectiva, até para a gente que está estudando relações internacionais. Uma vez eu estava trabalhando no Conselho de Segurança e acho que essa história registra muito o que é a questão da perspectiva, né? Hoje se chama lugar da fala, mas enfim, lugar da fala eu acho que é mais uma moda, né? A questão é a teoria do conhecimento, a sociologia do conhecimento, a partir de onde você fala. Então, por exemplo, quando eu estava na ONU, estava havendo um debate sobre a reforma da ONU, né? E essa reforma da ONU tinha um impacto muito grande na parte administrativa das contas das Nações Unidas. E os Estados Unidos seguem sendo o maior pagador e eles tinham muito interesse em cortar orçamentos, em diminuir a participação deles e passar por países, por exemplo, como o Brasil, né? Olha aí. Não, o áudio tá bom, embaixador. Eu acho que é só a imagem, às vezes, que dá uma travada, mas o áudio continua. Tá, então tá bom. Então, vou falando, qualquer coisa, você faz sinal, que aí eu paro. Tá certo. Então, aqui, o que aconteceu? No Brasil, os jornais no Brasil começaram a repetir nos editoriais dos americanos, sendo que a lógica dos Estados Unidos é absolutamente diferente da nossa lógica. Então, como é que você vai repetir uma visão americana dentro de um interesse, conforme o interesse que é absolutamente, diametralmente contra o que estava sendo pregado ali? Então, esse é um exemplo básico, mas mostra que, na grande maioria dos que a gente recebe um viés. Viver na África, viver na América Latina, talvez viver na Ásia,
é ter a oportunidade de experimentar em loco essa visão. A minha tese de UNB, de mestrado, foi sobre produção do conhecimento na África. Então, eu fui estudar o que os autores africanos escreviam, tá? Porque o importante não é a gente aplicar as teses do hemisfério norte dentro do hemisfério sul a partir de um interesse do hemisfério norte. Você pode até aplicar, mas você tem que entender qual é o seu interesse na aplicação. Eu não posso fazer por ignorância. Não cortou, não. Estou ouvindo. Não cortou, não. Só o áudio, o vídeo. Voltou? Sim, o áudio está bom, embaixadora. É só o... Ah, não tinha para mim. Quando se mexeu no... Tá. Observar sobretudo na área de relações... É claro que hoje em dia as teorias mostram muito mais essa questão de qual é a percepção, mas isso na agenda prática tem muito espaço também, viu? Então, eu vivi na África esses 2 momentos e foi muito interessante. E depois ser embaixadora foi outra experiência muito rica, né? Mas diga aí, o que você tem aí de perguntas dos colegas? A pergunta, embaixadora, eu acho que poderia ser bem útil para quem está se preparando para o concurso, seria um pouco nessa linha do que é que a senhora acha que é mais interessante, o mais relevante em que os alunos, os candidatos deveriam se concentrar no estudo de África. Quais são os aspectos mais importantes, mais interessantes que podem dar munição para uma prova que conte uma narrativa interessante, sobretudo? Olha, eu não tenho experiência das provas, né? E eu acho que é difícil eu poder opinar. O que eu verifico, porém, é que hoje em dia você tem muita fonte. E fontes autóctones, né? Quem já ouviu minhas palestras, quem me conhece, lembra bem de um ditado sempre, e que é essencial para tudo, não vale só para a África, mas na África esse ditado diz que until the lion learns how to write, history will praise the hunter. Então, hoje em dia, como nós temos várias... Estudar não só os temas pela perspectiva produzidos por coreanos, onde eles estão, é importante ter uma leitura crítica sobre o lugar de fala de escrever para fazer num telegrama, você tem que dizer quem diz ok, por quê, né? A partir de que ponto de vista. Então, é que esteja sendo avaliada a capacidade de perceber as fontes ativas, os agentes de fala, os interesses em jogo para cada um. Nunca, ou raríssimas vezes, eu acho que o estudante vai ser convidado a dar a sua opinião. A sua opinião não interessa. A sua opinião vai interessar quando você for embaixador, quando você for ministro de Estado, nem quando você é jovem secretária, a sua opinião não interessa muito, né? Aliás, eu tenho uma história engraçada, que eu tinha que escrever uns telegramas e o ministro conselheiro não deixava eu escrever o que eu queria. Aí o presidente da República ia visitar, a gente estava fazendo um maço básico e eu estava fazendo a parte de política interna. E o ministro conselheiro não quis que eu escrevesse aquilo. E a gente foi para a reunião, eu escrevi o que ele quis. Chegou na reunião,
o embaixador perguntou: alguém tem algum comentário? Aí eu tive que dizer o que eu achava, né? Aí eu virei e falei assim: embaixador, eu teria muita dificuldade de escrever isso, porque isso. Aí ele virou para mim, me interrompeu e falou assim: Irene, não se preocupe, aqui quem assina sou eu, não é você. Então, aí eu, quieta, né? Então, o aluno estudante que está fazendo a prova, ninguém quer saber a sua opinião. Ele quer saber o quanto você, aluno, conhece da opinião de quem conta, quanto é que você consegue, como é que você consegue integrar essas várias perspectivas dentro da narrativa, como é que você consegue fazer um processo de convergência de opiniões ou num processo de inclusão ou de exclusão de consensos, tá? Mas estabelecer o debate. Eu acho que essa é talvez a passagem mais importante na minha avaliação, para quem quer estudar e se preparar para a prova. Tá bem, embaixadora. Já estamos quase chegando ao fim da nossa conversa. Posso fazer uma pergunta pessoal, embaixadora? É tranquila, uma pergunta tranquila. Em qual dos postos em que a senhora serviu, a senhora foi mais feliz como pessoa, como diplomata também? Olha, eu acho que eu fui feliz em todos. E não estou fazendo aqui jogando para a plateia, não. É porque eu tenho uma relação muito, muito diferente com o termo felicidade, né? Eu acho que a felicidade ele é um elemento que a gente não necessariamente precisa ter na vida. A felicidade ele é um bônus, mas ela não é necessariamente um componente que eu busco no meu dia a dia. Eu acho que eu tenho a obrigação de viver, porque eu não vou me matar. Quer dizer, essa minha tese é um pouco dura, mas ela segue. Viver é uma dádiva que eu tenho, eu não sou religiosa, mas é um compromisso que eu tenho com todo o meu corpo, com a minha. Então, se eu tenho esse compromisso de viver, aproveitando todos os momentos sendo. Então, a felicidade não é um componente da minha discussão. Eu acho que em todos os lugares eu fui feliz. Agora travou, embaixadora. Eu acreditava. Entendi. Voltou? Voltou. Isso me lembra muito, embaixadora, a postura de um psicanalista canadense, cujo livro eu li recentemente, chama 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Ele fala alguma coisa nessa linha, que a felicidade é um bônus. Se ela vier, tudo bem, mas eu acho que na vida nós deveríamos buscar sentido no que estamos fazendo. Por quê? Se a gente se fixa muito na felicidade, quando ela não vem, nós passamos por uma frustração, porque a gente acha que o propósito da vida é buscar felicidade. Quer me dar mais 2 minutos para contar uma outra história? Claro, temos sim. Pode? Claro, vai ser um prazer. Tá. Tem um livro que uma vez eu li que chama Happiness, e ele conta a história das ideias em torno da palavra felicidade. E o primeiro dos textos eu achei absolutamente fantástico. Diz que a primeira vez que na nossa tradição literária, né, a palavra happiness aparece, ou felicidade aparece, é numa tragédia grega em que 2 irmãos estão voltando de enterrar sua mãe. E eles conversam sobre a vida da mãe. E aí eles chegam à conclusão que ela foi feliz, porque ela, enfim, XY coisas que tornaram a vida dela uma história que eles podiam comentar. E aí eles disseram o seguinte: porque, no fundo, a felicidade a gente só pode apreciar ou reconhecer quando a pessoa já morreu, porque ao longo da sua vida ela pode sempre passar por alguma coisa que interrompe essa felicidade. Então, eu acho que ao longo da minha vida eu estou construindo um percurso que eu espero que ao final dela alguém possa olhar para trás e dizer: ela foi uma pessoa feliz. Essa é a minha ideia. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, embaixadora. Um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia. Tenho certeza que as pessoas adoraram
eu vi muito coraçãozinho subindo aqui durante a conversa. Prazer. Olha, e quem quiser aí seguir sobre coisas de no quem quiser me eu perdi aqui a imagem. Quem quiser me seguir no Twitter, eu faço sempre bastante, eu coloco vários posts sobre temas africanos e eu acho que é enfim, uma forma de também poder ter pelo menos uns headlines assim, sobre o que está acontecendo no continente, né? Tá. Foi um privilégio, um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Embaixadora, posso escrever seu Twitter aqui na IVG, né? Isso, 2909. 2909. IVG 2909. Já publiquei aqui, escrevi aqui para o pessoal ler. IVG 2909. Isso. Tá, faltou um pouco aí Faltou, eu vi que alguém tinha feito um pedido para eu falar um pouco sobre racismo. Realmente faltou, a gente não conseguiu falar disso. Eu apenas quero... o que eu gostaria de dizer é que hoje, quando eu falo muito, dou palestras sobre questões relativas à luta contra o racismo no Brasil, eu costumo dizer que eu tenho meu lugar de fala muito bem instalado, eu não sou negra, e tenho meu lugar de fala muito bem instalado depois de eu ter vivido na África e ter compreendido de uma forma muito, vamos dizer, peculiar, né? Muito pouco natural para os brasileiros, que é viver na África, o que é essa relação da questão racial aqui no Brasil. Então, eu estou muito tranquila para falar sobre assuntos. Se você quiser, outro dia a gente fala só sobre esse tema, tá? Mas eu dou muita força aí para o pessoal que é afrodescendente, que é negro, para lutar, para entrar na carreira. A gente precisa muito de diversidade e eu apoio muito mulheres negras duplamente, né, favorável à entrada. A gente tem algumas colegas e é muito importante contar com vocês. Bem-vindos ao Itamaraty. Tá bem. Obrigado, embaixadora. Obrigado. Boa semana para a senhora e um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, embaixadora. Tchau. Produzidos por coreanos, onde eles estão. É importante ter uma leitura crítica sobre o lugar de fala de escrever para fazer num telegrama, você tem que dizer quem diz o quê, por quê, né? A partir de que ponto de vista. Então, é que esteja sendo avaliada a capacidade de perceber as fontes ativas, os agentes de fala, os interesses em jogo para cada um. Nunca, ou raríssimas vezes, eu acho que o estudante vai ser convidado a dar a sua opinião. A sua opinião não interessa. A sua opinião vai interessar quando você for embaixador, quando você for ministro de Estado, nem quando você é jovem secretária, a sua opinião não interessa muito, né? Aliás, eu tenho uma história engraçada, que eu tinha que escrever uns telegramas e o ministro conselheiro não deixava eu escrever o que eu queria. Aí o presidente da República ia visitar, a gente estava fazendo um maço básico e eu estava fazendo a parte de política interna. E o ministro conselheiro não quis que eu escrevesse aquilo. E a gente foi para a reunião, eu escrevi o que ele quis. Chegou na reunião, o embaixador perguntou: alguém tem algum comentário? Aí eu tive que dizer o que eu achava, né? Aí eu virei e falei assim: embaixador, eu teria muita dificuldade de escrever isso, porque isso. Aí ele virou para mim, me interrompeu e falou assim: Irene, não se preocupe, aqui quem assina sou eu, não é você. Então, aí eu, quieta, né? Então, o aluno estudante que está fazendo a prova, ninguém quer saber a sua opinião. Ele quer saber o quanto você, aluno, conhece da opinião de quem conta, quanto é que você consegue, como é que você consegue integrar
essas várias perspectivas dentro da narrativa? Como é que você consegue fazer um processo de convergência de opiniões ou num processo de inclusão ou de exclusão de consensos, tá? Mas estabelecer o debate. Eu acho que essa é talvez a passagem mais importante na minha avaliação, para quem quer estudar e se preparar para a prova. Tá bem, embaixadora. Já estamos quase chegando ao fim da nossa conversa. Posso fazer uma pergunta pessoal, embaixadora? É tranquila, uma pergunta tranquila. Em qual dos postos em que a senhora serviu, a senhora foi mais feliz como pessoa, como diplomata também? Olha, eu acho que eu fui feliz em todos. E não estou fazendo aqui jogando para a plateia, não. É porque eu tenho uma relação muito diferente com o termo felicidade, né? Eu acho que a felicidade ele é um elemento que a gente não necessariamente precisa ter na vida. A felicidade ele é um bônus, mas ela não é necessariamente um componente que eu busco no meu dia a dia. Eu acho que eu tenho a obrigação de viver, porque eu não vou me matar. Quer dizer, essa minha tese é um pouco dura, mas ela segue. Viver é uma dádiva que eu tenho, eu não sou religiosa, mas é um compromisso que eu tenho com todo o meu corpo, com a minha. Então, se eu tenho esse compromisso de viver, aproveitando todos os momentos, sendo. Então, a felicidade não é um componente da minha discussão. Eu acho que em todos os lugares eu fui feliz. Agora travou, embaixadora. Eu acreditava. Entendi. Voltou? Voltou. Isso me lembra muito, embaixadora, a postura de um psicanalista canadense, cujo livro eu li recentemente, chama 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Ele fala alguma coisa nessa linha, que a felicidade é um bônus. Se ela vier, tudo bem, mas eu acho que na vida nós deveríamos buscar sentido no que estamos fazendo. Por quê? Se a gente se fixa muito na felicidade, quando ela não vem, nós passamos por uma frustração, porque a gente acha que o propósito da vida é buscar felicidade. Quer me dar mais 2 minutos para contar uma outra história? Claro, temos sim. Pode? Claro, vai ser um prazer. Tá. Tem um livro que uma vez eu li que chama Happiness, e ele conta a história das ideias em torno da palavra felicidade. E o primeiro dos textos eu achei absolutamente fantástico. Diz que a primeira vez que na nossa tradição literária, né, a palavra happiness aparece, ou a felicidade aparece, é numa tragédia grega em que 2 irmãos estão voltando de enterrar sua mãe. E eles conversam sobre a vida da mãe. E aí eles chegam à conclusão que ela foi feliz, porque ela, enfim, XY coisas que tornaram a vida dela uma história que eles podiam comentar. E aí eles disseram o seguinte, porque, no fundo, a felicidade a gente só pode apreciar ou reconhecer quando a pessoa já morreu, porque, ao longo da sua vida, ela pode sempre passar por alguma coisa que interrompe essa felicidade. Então, eu acho que, ao longo da minha vida, eu estou construindo um percurso que eu espero que, ao final dela, alguém possa olhar para trás e dizer ela foi uma pessoa feliz. Essa é a minha ideia. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, embaixadora. Um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia. Tenho certeza que as pessoas adoraram. Eu vi muito coraçãozinho subindo aqui durante a conversa. Prazer. Olha, quem quiser aí seguir sobre coisas de quem quiser eu perdi aqui a imagem. Quem quiser me seguir no Twitter, eu
eu faço sempre bastante, eu coloco vários posts sobre temas africanos, e eu acho que é enfim, uma forma de também poder ter pelo menos uns headlines assim, sobre o que está acontecendo no continente, né? Tá. Foi um privilégio, um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Embaixadora, posso escrever seu Twitter aqui na IVG, né? Isso, 2909. 2909. IVG 2909. Já publiquei aqui, escrevi aqui para o pessoal ler. IVG 2909. Isso. Tá bem. Faltou um pouco aí Faltou, eu vi que alguém tinha feito um pedido para eu falar um pouco sobre racismo. Tá. Realmente faltou, a gente não conseguiu falar disso. Eu apenas quero... o que eu gostaria de dizer é que hoje, quando eu falo muito, dou palestras sobre questões relativas à luta contra o racismo no Brasil, eu costumo dizer que eu tenho meu lugar de fala muito bem instalado, eu não sou negra, e tenho meu lugar de fala muito bem instalado depois de eu ter vivido na África e ter compreendido de uma forma muito, vamos dizer, peculiar, né? Muito pouco natural para os brasileiros, que é viver na África, o que é essa relação da questão racial aqui no Brasil. Então, eu estou muito tranquila para falar sobre o assunto. Se você quiser, outro dia a gente fala só sobre esse tema, tá? Mas eu dou muita força aí para o pessoal que é afrodescendente, que é negro, para lutar para entrar na carreira. A gente precisa muito de diversidade e eu apoio muito mulheres negras duplamente, né, favorável à entrada. A gente tem algumas colegas e é muito importante contar com vocês. Bem-vindos ao Itamaraty. Tá bem. Obrigado, embaixadora. Obrigado. Boa semana para a senhora e um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal.